Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sala de Estudos. Eu sou o professor Donizete Paiva e o tema de hoje é macroeconomia e governo. Esse é mais um vídeo da série Macroeconomia que a gente iniciou com o tema Macroeconomia e Pessoas. Sim, pessoas, que é o elemento principal do nosso sistema econômico. É para elas que todo o sistema funciona, é para atender às necessidades dessas pessoas, para fazer com que a vida delas seja um pouco melhor. Pelo menos assim deveria ser. Tá? Mas hoje a gente vai falar especificamente de um dos agentes mais importantes dentro do sistema econômico, que é o governo. Embora ele seja sempre alvo de muita polêmica, né? Que você vai ter aqueles que são a favor do governo, aqueles que são contra, aqueles que defendem um governo mínimo, aqueles que defendem um governo atuando e intervindo em várias áreas. Mas de qualquer forma, quando você observa as economias, você percebe que o governo ele desempenha um papel fundamental para que esse sistema econômico possa funcionar corretamente. Então hoje a gente vai trazer um pouquinho essa discussão, né? Entender um pouco melhor, tentar elucidar um pouco melhor, porque costuma ficar sempre muito abstrato, né? Sempre muito subjetivo. Fala-se do governo e costuma-se utilizar cifras sempre volumosas, né, na área dos milhões, bilhões, trilhões, e que está muito distante da realidade do indivíduo, né, e que ele começa a não entender direito o que está acontecendo. Né, e os movimentos que às vezes o governo faz, as políticas que ele adota, às vezes não fica muito claro isso para o cidadão comum, né? Fala, como é que isso está afetando minha vida, né? Quando o governo toma determinada medida, como é que isso vai chegar na ponta lá, né? Ele sabe, por exemplo, se o governo começa a aumentar o preço do combustível, por exemplo, isso ele entende que chega lá na gasolina que ele coloca no tanque do carro dele. Né? E ele fala, isso é culpa do governo, né? Mas ele não consegue entender direito como é que se dá todo esse processo, né? Mas é importante, então, a gente analisar um pouquinho melhor como é que é o papel do governo nesse sistema, para que a gente possa entender melhor essas relações, né? Bem, um primeiro passo para a gente entender a importância do governo no sistema econômico é tentar identificar de onde é que vêm os recursos que o governo utiliza, ou seja, quais são as fontes de receita do governo. Uma primeira fonte que a gente pode trabalhar aqui, que a gente pode discutir, são a fonte de receitas que vem do setor privado, das empresas privadas. O governo, então, ele pode arrecadar impostos, taxas e contribuições dessas empresas. Ele pode aplicar multas e receber indenizações dela, mas ele também pode, por exemplo, né, fazer uma locação de um espaço público para essas empresas. Elas precisam desse espaço público, às vezes, para determinadas atividades, e o governo ele pode fazer a locação disso. Né? Pode fazer a cessão, mas também pode fazer uma locação de um determinado espaço e ele ganha uma receita em relação a isso. Tá? Uma segunda fonte de receita, mas que ainda tem a ver com empresas do setor produtivo, são as empresas estatais, né? As empresas que são do próprio governo. Né? Ele é o dono do negócio. E aí, se ele é o dono do negócio, ele recebe lá a receita, lucros, de dividendos, juros, né? Das atividades que essas empresas fazem. Aqui eu trouxe, por exemplo, Eletrobras, Petrobras, Correios, né? São as mais conhecidas, né? E que normalmente elas estão em várias discussões que assim, deve-se privatizar essas empresas, por que o governo tem que ter isso e tal. A gente tem que ter em mente o seguinte, se o governo recebe aqui receitas, lucros, né, dessas empresas, das atividades dessas empresas, uma vez que ele fizer a privatização, ele vai deixar de receber isso. Mas ele vendeu a empresa, ele vai ganhar um bom dinheiro. Vai ganhar um bom dinheiro. Se ele não souber trabalhar bem este bom dinheiro, né, ele daqui a um tempo, ele não tem, além de não ter a empresa, ele não vai ter mais o dinheiro.
Então isso complica um pouco a vida dele. Ah, mas olha, tem muita empresa aqui que elas seriam muito mais eficientes se estivesse na mão da iniciativa privada, ou seja, se elas passassem para este lado aqui do sistema, né? Para esse lado aqui dos recursos que são captados pelo governo. Isso aí é uma grande discussão, a gente não vai esgotar esse assunto agora, né? Mas é importante que vocês verifiquem isso, né? Então as empresas privadas elas têm donos e o governo arrecada recursos de tal forma, e as empresas estatais também têm o dono, que é o próprio governo, e ele recebe receitas, lucros, dividendos e lucros sobre isso. Tá? Uma terceira fonte de recurso aqui vem diretamente das pessoas. Então o governo capta recursos diretamente das pessoas. Através dos impostos, das taxas, contribuições, ele aplica multas, pede indenizações. Né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente pensa em imposto, um exemplo disso é o imposto de renda. O governo federal vai lá e quer imposto de renda das pessoas. Né? Pode vir diretamente da renda dela, do salário, pode vir de renda de capital, renda de aluguel que essa pessoa tenha. Né? Ou você tem lá imposto sobre circulação de mercadorias, né? ICMS, ou imposto sobre serviços, ou você tem ainda o IPVA, né? IPTU e assim vai. Então esse conjunto de impostos todos que são aplicados diretamente às pessoas e que esses recursos vão para o governo. Né? Então às vezes fica uma sensação de que é só as pessoas aqui que estão contribuindo para as receitas do governo e essas receitas que vão bancar todas as despesas, mas não é, né? As pessoas, ela é uma das fontes de receitas do governo. Uma outra fonte de receita que ele tem diz respeito ao setor financeiro, porque aqui antes a gente tinha empresas privadas do setor produtivo e aqui empresas privadas do setor financeiro, bancos, corretoras, fundos de investimentos e assim por diante. Tá? Então, da mesma forma, ele recebe impostos, taxas e contribuições, pode receber multas, indenizações, receber também aluguel e receber juros. Por quê? Porque, por exemplo, o governo ele pode pegar parte dos seus recursos e aplicar aqui no setor financeiro. Se ele aplicar isso no setor financeiro, ele vai receber juros sobre isso. Né? Mas, para isso, o governo tem as suas próprias empresas, que atuam no setor financeiro. Ele tem bancos, né? Por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tem o BNDES, tem o Banco Central, que faz toda a regulamentação e organização do setor financeiro, e o governo ele recebe receitas, lucros, dividendos, juros, né? Destas empresas, que também são alvo de muita discussão sobre a sua possibilidade de privatização ou não. Só não podemos perder de mente que, uma vez privatizado, essas receitas, lucros e dividendos deixam de existir, ele vai receber o valor pela venda dessas empresas, né? E aí ele vai pegar esse recurso e fazer alguma outra coisa, ok? Então, quando a gente observa aqui, essas são as principais fontes de receita do governo, tá? Como você pode ver, não é pouca coisa, né? Então, o governo ele é como se ele tivesse vários tentáculos, né? E ele vai captando recursos de vários lugares, né? De praticamente todos os agentes econômicos do nosso sistema. E aí, com esses recursos, o que o governo faz, né? Então, a gente precisa observar e falar assim, ok, eu já sei de onde é que está vindo o recurso e para onde é que isso está indo agora. Aí entra em todo aquele debate, está indo para a corrupção, o governo gasta mal, o governo desperdiça. Tal. Existem vários elementos aqui, né, que fazem sentido a gente discutir isso, né? Mas, por outro lado, você tem vários serviços que são prestados pelo Estado, pelo governo, e que demandam recursos. Então, se você pensar assim, a gente está num momento de pandemia,
né? E aí você teve uma corrida das pessoas para o SUS, para ser atendida no SUS. De onde é que vieram os recursos do SUS? Não vieram do setor privado, vieram do governo. O governo que teve que bancar lá, né, as internações, porque as pessoas, senão muito mais gente teria morrido, né? É claro que o setor privado também atuou dentro dos hospitais privados, também atuou no processo aí de ajudar a combater a pandemia. Mas olha a importância que você teve, por exemplo, do SUS, se não fosse esse sistema, né, que é do governo, como é que seria a vida das pessoas? Então, vamos dar uma olhadinha agora, onde é que o governo, onde que ele gasta, né? Assim, quais são as principais despesas que o governo tem, né? Então, se a gente procura lá as principais despesas do governo. Bem, a gente pode dividir de 3 formas. Primeiro, despesas correntes. São despesas do dia a dia do governo, né? Para que ele possa ter lá a questão, por exemplo, de saúde, como eu acabei de citar, a questão do SUS, questões relacionadas à segurança, então você tem toda aí a parte de policiamento, você tem toda a parte do Exército, Marinha, Aeronáutica, você tem todo o Corpo de Bombeiros, você tem toda a parte de educação, onde o Estado também atua e ele precisa bancar as despesas lá relacionadas à educação. E você tem também, por exemplo, as questões relacionadas a transporte. Então isso aqui para fazer funcionar o sistema no dia a dia, o governo incorre com despesas, né, dentro dessas áreas, que a gente chama de despesas correntes. Além disso, tem o que nós chamamos de despesas de capital, que essas despesas de capital elas são fundamentais para fazer aquele sistema funcionar e se ampliar, né? Então isso aqui está associado, por exemplo, a você aumentar a capacidade produtiva de um determinado país. Então você faz construção de estradas e rodovias, você faz sistemas de transmissão de energia elétrica ou produção de energia elétrica, extração de petróleo, ajuda a desenvolver indústrias e assim vai. Então, despesas relacionadas a isso, que são fundamentais porque é através destas despesas é que o governo gera investimentos, né, ele atrai investimentos do setor privado e com isso faz com que aquele nosso sistema lá se amplie, né? Você tenha maior produção e tendo maior produção você vai precisar de mais gente, mais pessoas e essas pessoas vão trabalhar, vão receber renda, vão poder consumir mais. Então é fundamental que o governo, né, ajude a impulsionar esses segmentos, né, através das despesas de capital. Mas aqui já começa um problema, né? Às vezes, por gastar muito em despesas correntes, despesas do dia a dia, né, sobra poucos recursos para que o governo possa investir mais em despesas de capital. E aí, não tendo recurso para investir em despesas de capital, como por exemplo, aqui, né, se a gente for pensar energia elétrica, né, produção e transmissão de energia elétrica, isso é fundamental para que as coisas funcionem, né? Então imagina-se como é que eu vou produzir mais se não tem energia elétrica, né? Então é preciso. Mas a iniciativa privada não pode fazer isso? Pode, tem que ver se ela quer fazer isso. Porque às vezes muitos desses investimentos aqui, eles demandam muito tempo, né? Você vai ter que injetar bastante, um volume significativo de capital e a iniciativa privada às vezes ela não está interessada em fazer isso, né? Até porque o risco é grande. Imagina lá, você vai construir uma estrada porque depois você vai explorar essa estrada para cobrar pedágio e tudo mais. É melhor você já pegar uma estrada pronta e você vai lá e faz a manutenção dessa estrada. Para a iniciativa privada isso é mais negócio, né? Ou então você fala assim, eu vou explorar, fazer uma plataforma de exploração de petróleo. Quanto que você não vai precisar de recurso para fazer isso, né? E às vezes é mais negócio ir lá comprar uma pronta já, né? Então, é extremamente importante a gente verificar isso e como é que essas despesas de capital elas são fundamentais, né?
Agora, uma outra forma que o governo gasta os recursos é através de transferências e subsídios, né? Então você tem lá, por exemplo, toda a parte, quando a gente pensa em previdência social, né? A parte de aposentadoria, você captou recursos de um lado, né? Da previdência social, mas você transferiu para o outro lado, né? Para essas pessoas. Você está pagando lá as aposentadorias dessas pessoas. Além disso, por exemplo, você coloca subsídios ao setor de transporte, porque às vezes, se você não fizer isso, o custo do transporte vai ficar muito grande. E quando você pensa em transporte coletivo, né, as pessoas não têm tanta renda assim para poder gastar tanto com transporte coletivo. Mas aí o governo vai, né, o Estado vai e dá um subsídio para a empresa que oferta o transporte coletivo, para que a tarifa do transporte coletivo fique mais baixa e as pessoas possam ter acesso a esse tipo de transporte. Você tem também, por exemplo, subsídios à agricultura, né, que possam ajudar o agricultor a plantar, porque existe também toda uma questão de risco, né? Imagina lá, se você não tiver nenhuma forma de subsidiar essa agricultura, a pessoa deixa de plantar arroz e feijão e vai faltar arroz e feijão na casa das pessoas. Não adianta elas terem dinheiro e não ter o arroz e feijão. Subsídios também para a construção de casas, né, para aquisição de casas. Isso aqui são alguns exemplos, né, de algumas transferências e subsídios que o governo faz. E é importante que a gente deixe claro aqui que isso aqui, essas transferências e subsídios, elas não são somente para as pessoas, né? Às vezes elas são para as empresas também, né? Mas que são importantes porque elas ajudam a movimentar o sistema. Quando a gente pensa lá, por exemplo, no auxílio emergencial, aqui é um tipo de transferência que foi feito para as pessoas, no momento necessário, né? Que as pessoas perderam a sua renda e era importante que você desse alguma solução para elas. Então, como vocês podem verificar aqui, tudo bem, a gente não entrou nos pormenores, mas é bom que vocês entendam isso. Existem despesas correntes, funcionamento do dia a dia, que existem despesas de capital e que existem transferências e subsídios, né, para chegar até as pessoas. Você pode pensar assim, poxa, mas isso é bastante coisa, né? Então olha só como o governo é importante dentro desse sistema. De fato, ele é importantíssimo dentro do sistema. Imagina, quando você pensa na possibilidade assim, olha, eu quero um Estado, um governo mínimo, significa ali daquelas despesas que a gente verificou, não vai ter atuação do Estado. Então tudo isso tem que estar na iniciativa privada. Se tem que estar na iniciativa privada, você vai ter que bancar o custo quando você quiser alguns daqueles serviços, né? E aí você precisa ter renda para isso. Se você não tiver renda suficiente, não vai dar muito certo, não, né? Então, é claro que a gente gostaria, né, que os gastos ali do governo eles fossem feitos de forma mais eficiente, de que não houvessem desvios de recursos, né, que não houvesse questões de corrupção, mas a sociedade está aí, precisa fiscalizar, né, e não deixar que isso ocorra, né, porque boa parte dos recursos, nós vimos, né, como o Estado arrecada bastante, mas por outro lado ele também tem várias despesas e ele precisaria ter não só eficiência na arrecadação, né? Para isso você tem todo o processo de fiscalização, mas também você ter do outro lado um gasto mais eficiente. É importante destacar aqui, por exemplo, na parte de arrecadação, né, que você tem muita sonegação de imposto, né? Que às vezes, seja de pessoas, seja de empresas, e às vezes elas são autuadas e entram com recursos e vai enrolando, e às vezes nunca paga nada disso, né? Então, isso também é um problema que a gente deve debater, né? Então, não é só lá na hora dos gastos, mas também na forma de arrecadação. Porque a gente poderia imaginar uma situação da seguinte forma, né? Se a gente fizesse uma analogia,
que o governo, que a gente estivesse num espaço, que fosse um condomínio, né? E o governo fosse a parte ali do síndico, que administra esse condomínio. E aí você vai ter condôminos que não pagam a taxa condominial, mas eles fazem uso de todos os serviços disponíveis no condomínio. Isso não é justo, né? Mas é o que às vezes acaba acontecendo no âmbito geral aqui, quando a gente está falando. Você vai ter indivíduos, empresas que fazem uso dos serviços do Estado, entretanto só negam imposto, né? E aí o que acaba acontecendo? Quem paga imposto paga mais, porque seria a mesma coisa no condomínio. Se tem condôminos que não estão pagando o condomínio, né, o que falta desse aqui é rateado pelos outros. Então significa que os outros vão ter que pagar mais por conta desse que não está pagando. Ok? Então é importante a gente verificar isso também, né, dentro do nosso sistema. Bem, mas falando nisso em termos de arrecadar e pagar recursos, é importante a gente verificar o seguinte: dois conceitos, a questão de superávit, que se as receitas que o governo obtém, elas são superiores às suas despesas, significa então que sobra um pouco de dinheiro, sobra um pouco de recursos aqui. E aí o governo gera um superávit, ou seja, guarda mais dinheiro lá, tem um dinheiro em caixa para um momento de necessidade. Tá? Então, muita gente fala assim, olha, mas esse superávit aqui, já ouvi falar num tal de superávit primário, né, que o governo tem que gerar porque ele precisa pagar a dívida. Sim, sim. Então vamos supor lá que o governo ele arrecadou tudo isso, gastou esse pouquinho, sobrou um pouco de grana, mas ele tem uma dívida a ser paga. Então significa que ele está economizando recursos e ele tem condições de pagar essa sua dívida. Né? Se ele continuar gastando, né, tudo aquilo que ele arrecada, ele não gera superávit e, por sua vez, não consegue pagar a sua dívida. E aí os credores não vão gostar nada disso. Né? Uma outra forma aqui é a questão do déficit. Quando a gente fala de déficit público, aí você vai ter a situação na qual você tem uma despesa maior do que uma receita. Então, vamos lá pensar naquelas despesas que a gente falou lá que o governo tem, vamos supor que ele gaste um montão com aquilo. Né? Entretanto, ele não arrecadou todos os recursos necessários para bancar todas essas despesas. E aí, como é que faz? Aí o governo é obrigado a recorrer, né, a recursos, principalmente a recorrer a recursos lá naquele setor financeiro. Né? É como se ele tivesse que ir ao banco e falar assim, olha, eu preciso de empréstimo, porque eu gastei mais do que eu podia. Né? Aqui claro que eu estou simplificando, não é simplesmente só desta forma, né? Existem outros mecanismos aí que o governo faz para se endividar. Como, por exemplo, ele pode emitir títulos do governo. Ele emite títulos, vai lá, oferece no sistema financeiro e capta recursos. Então, os investidores estão emprestando dinheiro para o governo, né, esperando que depois, lá na frente, o governo devolva isso com os juros prometidos. Okay? Então, uma situação de déficit fiscal, o governo gasta mais do que arrecada. Você fala, mas isso não pode acontecer de forma nenhuma. Não, depende da situação. Em determinados momentos é necessário, né, que o governo incorra em déficit, né, se a sua arrecadação é pouca. Imagina que no momento de pandemia, né, se você pegar os governos afora, a maioria deles acabou gastando às vezes mais do que arrecadava. Mas era um momento extremamente necessário, né? Porque ele gastando mais do que ele arrecada, às vezes ele está impulsionando a economia e ele gasta mais do que arrecada hoje, mas lá na frente ele vai receber mais impostos, né? Então ele está gastando mais agora, mas pode ser que depois, por ele ter gastado mais, ele impulsionou a economia e ele vai obter mais impostos lá pela frente. O ideal, assim, ao longo do tempo, quando o sistema está equilibrado, né, ele achar um equilíbrio entre as suas contas. Né? Não precisa nem ser tanto superávit, não precisa ser nem tanto
déficit, né? Mas aí já dá para você ter uma ideia de como é que funcionam essas questões do governo. É claro que assim, existem mais N fatores, né? A gente poderia falar aqui do papel do governo, né? E das políticas econômicas, mas isso vai ficar para um outro vídeo. A intenção era só trazer aqui alguns elementos para a gente ter uma ideia de como é importante o papel do governo dentro desse sistema econômico. Ok? Espero que tenham gostado. Não deixe de dar o seu like aí, compartilhe isso com os amigos, né? E a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!